Jesus na frente. A terra te adora, o céu te adora, a igreja não cansa de orar. O vento te adora, o mar te adora, a igreja não cansa de adorar. A Deus, a terra te adora, o céu te adora, a igreja não cansa de orar. A paz do Senhor a toda a igreja, toda a juventude que está nos assistindo agora, neste momento. Estamos em mais uma programação da Superintendência da Juventude do Ministério Restauração. Estamos aqui com um grupo de jovens
da sede internacional. Acabamos de sair de um culto tremendo, debaixo da glória de Deus. O irmão Lucas se salvou de pregar hoje. Deus fez algo muito maior. Deus fez algo tremendo lá e não teve tempo para a pregação, porque Deus tomou conta após o hino do coral, né, a participação do coral, e Deus se manifestou de uma maneira tremenda. Vários irmãos recebendo de Deus e várias vidas sendo alcançadas pelo Senhor. Glória a Deus por isso. Por isso que também chegamos um pouquinho atrasados para o início do programa. Mas glória a Deus, vamos então, nos ajude aí, você que está assistindo, a compartilhar essa programação que estamos trazendo um tema muito importante para nós, para a igreja, para a juventude. Está saindo o áudio, tudo certo? Tudo certo? É eu que estou fazendo barulho aqui, apoiando na mesa. Então vamos compartilhar essa programação. Aperta ali na setinha do YouTube para compartilhar com seus amigos, seus irmãos, com a igreja. Eu estou compartilhando aqui também nos meus status, vamos fazer isso. Glória a Deus. Está aí? Compartilhar? Compartilhado. Sem bateria. Sem internet. Sem internet. Glória a Deus. Então, vamos ler o versículo base dessa programação. A gente colocou ali na arte do programa. Mateus, capítulo 28. Pedi para o irmão Nascimento fazer a leitura por nós. Mateus, capítulo 28. Mateus 28, 19 e 20. Repete aqui, ó. 19 ao 20? Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Glória a Deus. Então, qual que é o tema de hoje, irmão Lucas? Do programa. Qual é o tema de hoje? A transculturação. E hoje estamos aqui com irmãos de diferentes culturas, diferentes lugares. Eu vim da Argentina, me criei na província de Corrientes, fronteira com o Brasil, fronteira com o Rio Grande do Sul, uma cidade de tripla fronteira, né? Não sei se é essa palavra correta, a gente chama triple fronteira. Então faz divisão com o Brasil, faz divisão com o Uruguai, e eu nasci do lado argentino nessa tripla fronteira, né? Com uma cultura muito diferente, por exemplo, do irmão Zacarias, que também é da Argentina. De qual cidade, qual estado que o irmão vem? Pode ser irmão Facundo. Mas eu sou mais do interior, mas que Interior. é mais diferente que o senhor. Qual estado? O Província? estado, província da Buenos Aires, La Rioja, capital. Ele é o que conhece, né? Aham. E La Rioja é uma província que está praticamente fronteira com o Chile. La Rioja é uma província quase fronteira com o Chile. Ou seja, comparando com o estado que eu nasci e o estado que o irmão Zacarias morava antes de vir para cá, é do lado oposto, né? Eu sou fronteira com o Brasil e o irmão Zacarias fronteira com o Chile praticamente. E aqui do meu lado também está o irmão Nascimento, que também não é daqui da cidade de Porto Alegre. Nem do estado do Rio Grande do Sul. Nem do estado do Rio Grande do Sul. Se apresente, irmão Nascimento.
Paz do Senhor, a todos que estão acompanhando a programação, aos irmãos aqui. A minha origem é indígena, da Amazonas, a cidade de Manaus, a capital. E como o irmão Facundo falou, é também uma cidade de uma outra cultura. Mesmo estando no Brasil, é uma outra cultura daqui do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul foi muito colonizado pelos europeus, muito mais pelos alemães, e pelos italianos também. E o Amazonas tem bastante influência, creio que dos portugueses e também do povo indígena. Agora, o povo que estava ali quando foi colonizado pelos portugueses, pelos brasileiros que foram aqui colonizadores, na verdade colonizados, e se deu o processo então de colonização do estado do Amazonas. Então é uma mistura, tanto de um povo indígena como do povo também que veio da Europa e de vários lugares também. É um povo muito diversificado, assim como é em todo o Brasil. Todo o Brasil. Esqueci de perguntar onde é que o irmão Zacarias nasceu. Eu, Qual cidade? Qual mas país? é um país como falei antes, da Rioja, capital, mas tem um departamento que diz Nonogasta. Nonogasta? Nasceu tá, aí? Nonogasta, Chilecito. É um departamento, né, menor. Eu nasci ali. Nasceu ali. É. E também, eu acho que o que vem de mais longe, irmão Lucas, conte um pouco para nós, irmão Lucas, sua origem. Minha origem, na verdade, se a gente for falar de origem, é brasileira, por causa dos pais. Mas eu nasci em Portugal, fui criado em Portugal. Meus pais brasileiros, né? Eles, em 2004, eles foram para Portugal, fazia vida lá, né? E daí, quando eles chegaram lá, tá desligado. Tá desligado o microfone? Ai. Agora sim. Alô, glória a Deus, tá funcionando. Vai, Denise. Vamos lá, de novo. Se a gente for falar de origem, a minha origem é brasileira, meus pais são brasileiros. Só que em 2004 meus pais foram para Portugal e lá eu nasci. E lá eu fui criado também, nasci na cidade de Coimbra, ali no centro do país, e fui criado ali no país de Portugal. Então, todos os costumes, toda a ideia das coisas é tudo virado mais para Portugal, né? Onde eu passei a maior parte da minha vida, até hoje. Estamos aí. Glória a Deus. Então, só para dar um panorama, por que estamos aqui e por que este tema? Porque cada um de nós vem de lugares diferentes, de estados, províncias diferentes, uma cultura diferente totalmente uma da outra. E antes de prosseguir, eu vou pedir para o irmão Lucas procurar a definição, irmão Lucas na internet, para a gente abordar o tema completo, né? O que é a cultura? O que é cultura? Vamos procurar a definição correta, a concepção do português, como é que diz o dicionário exatamente, do conceito de cultura. Vamos lá, então. Cultura é o conjunto de valores, crenças, costumes, conhecimentos, comportamentos, símbolos e formas de expressão que caracterizam um grupo humano e orientam a maneira de como esse grupo vive, pensa e se relaciona. Glória a Deus. Eu tive boa parte da minha adolescência, passei por várias cidades da Argentina. Então, eu nasci em Monte Caceiros, Corrientes, a minha província natal, a minha cidade natal. E depois vim para o Brasil, depois voltei para a minha cidade, depois fui para o estado de Misiones. Depois voltei para o meu estado, mas para uma outra cidade. Depois fui para Tucumã. E eu vi claramente, para mim tive a experiência de conhecer várias culturas e de morar em várias cidades com diferentes culturas. E às vezes ou no mesmo país, mas a cultura de um estado para outro é totalmente diferente. Os costumes, às vezes você tem um modo de pensar, enfim, até a linguagem. Por exemplo, Misiones é uma cidade de fronteira, a cidade que a gente morou, uma cidade de fronteira com o Brasil. A cidade não, mas o estado é fronteira com o Brasil.
E se você chega lá falando português, o pessoal entende. Você pode falar português que boa parte da população vai entender o que você está falando. E o pior para quem é argentino, que não tinha o contato com o português, é que você chega lá, conversa com as pessoas e as pessoas misturam tudo. Então, me dá uma bolsinha para se referir a sacola, né? Não fala sacola, fala bolsinha. Então, é uma mistura porque o sacola em um espanhol é bolsa mesmo. Aí ficam misturando, trocando, trazendo o sotaque, a fonética do português, aplicando em palavras do espanhol e vice-versa, né? Geralmente quem está aprendendo um idioma faz muito isso, né? Vocês chegam para mim querendo falar em espanhol comigo, os irmãos aqui do Brasil, e usam palavras do português, só que com sotaque diferente, né? Querendo trocar, usar as palavras do português, mas querendo dar um sotaque de espanhol. Tá errado, né? Mas é o que acontece muito também em Missões, por exemplo, que são estados fronteiriços, províncias fronteiriças. Bom, e por que trazer esse tema, esse assunto? E eu quero explanar um pouco mais, não somente do lado falando de missões. Todos nós fizemos aqui curso de missões, escola de missões. Lucas e eu, a gente fez na escola. A gente fez na escola da EFOR. Bom, esse e também dando uma propaganda grátis para Heróis da Fé. Este é um assunto que é amplamente abordado na escola de missões. Inclusive aqui nos próximos dias, a Heróis da Fé estará iniciando as escolas. Amanhã, né? Amanhã estará iniciando a escola intensiva de missões lá em Bom Retiro. E este é um dos assuntos que é abordado na escola de missões. E por que será que é tão importante aprender sobre isso? No quesito de missões. E eu amplio um pouquinho mais também para a questão de evangelismo. Eu tive algumas experiências boas e algumas experiências muito ruins que me despertou muito um alerta. Vou dar um exemplo aqui, depois a gente abre a conversa sobre o assunto. Uma vez eu estava aqui em Porto Alegre, agora falando de evangelismo, e a gente está falando aqui disso porque é fundamental para ganhar almas. Mas eu estava aqui em Porto Alegre, eu estava com um grupo de jovens, e chegou uma pessoa do mundo, um estranho, se aproximou de nós enquanto a gente estava louvando, cantando louvor, tal, com violão, e essa pessoa se aproximou. E depois dessa pessoa, mais uma pessoa, uma mulher, uma jovem, ficou observando e ouvindo. E tinha muitas pessoas na volta ao redor, mas eles se aproximaram e ficaram prestando atenção naquilo que a gente estava fazendo. E aquele homem quis se abrir a conversar com a gente. E eu me lembro claramente, aquele homem querendo falar sobre Deus. E eu pensei, bah, que oportunidade é essa? Que baita oportunidade. E eu me lembro que entre falar e tentar conversar com essa pessoa, alguns irmãos, em vez de trazê-lo para eles, ganhar essa alma, ganhar a confiança, ganhar a conversa com essa pessoa, começaram a querer rebater tudo que ele falava. E ele contando situações da vida dele e decisões que ele tomou. Por exemplo, me lembro muito claro dele falar que ele era músico. E aí imagina essa conversa, irmão Nascimento. Ah, porque eu sou músico e tal. E a reação dos jovens era mais ou menos essa aqui. Mas se tu é músico, por que tu não está louvando na casa de Deus? Por que tu não está na igreja? E a pessoa... Não, mas aconteceu isso aqui na minha vida. Ah, mas tu tá errado. Ah, mas tu isso aqui. Ah, mas não sei o que. E eu fiquei, meu Deus, como é que vamos ganhar essa alma desse jeito? Aí a pessoa começou a contar várias situações, decisões. Aí eu comecei a entender mais ou menos a mente dela, como é que essa pessoa era. Eu tentava conversar de um jeito mais amigável. E os irmãos não, queriam assim, dizer para ele que ele estava indo pro inferno e tal. E estava errado, que tudo na vida dele estava errado e
E aí eu fiquei apavorado, fiquei pensando, meditei muito sobre essa situação na minha vida, nesses dias, porque me despertou que a gente é muito ignorante no sentido de ganhar almas, no sentido de abordar uma pessoa, no sentido de como vou ganhar uma alma, como vou abordar essa pessoa, como eu vou ganhar primeiro. Porque antes de eu apresentar o Evangelho, Paulo fala, eu me fiz de louco para ganhar os loucos. Ele fala também no sentido de persuadir. E quando fala em persuadir, eu entendo muito claramente. A gente que estuda um pouco de vendas, eu gosto de estudar vendas. O irmão Lucas também está envolvido um pouco nesse meio de comunicação. Então, a questão de vendas e persuasão, a gente procura muito estudar sobre essa palavra, persuasão. E a persuasão não é eu querer manipular a pessoa, não é eu querer convencer essa pessoa sendo hostil, sendo manipulador. Não. É que existe, irmão Nascimento, se eu vou te vender esse celular, tá? Eu vou te vender esse celular. Você quer comprar um celular? Vamos supor essa situação, mas por que você vai comprar de mim? Por que esse celular você vai comprar exatamente esse celular? Eu preciso te persuadir de uma certa forma. Mas como é que eu vou te persuadir para você comprar de mim? As pessoas naturalmente têm diversas barreiras. Naturalmente têm diversas aversões, pode ser, que elas vão colocar para interferir essa comunicação entre nós. Que naturalmente vão colocar para estar entre as relações humanas, entre os seres humanos, entre negociações. Naturalmente vai surgir uma aversão, vai querer rejeitar, vai querer não me escutar, vai querer pensar que eu estou te manipulando, vai querer pensar que eu estou impondo alguma coisa. E se eu não sei contornar essas coisas, você nunca vai comprar de mim. É ou não é? Se, por exemplo, se você não confiou em mim, como é que vai comprar um produto de mim? Eu não compraria de ninguém se eu não confiasse primeiro. Porque se o irmão Zacarias vai me vender o celular dele, e aí eu começo a entender, mas está estranho isso daqui, mas esse irmão eu nunca vi na vida, quem é esse irmão que está querendo me vender? Mas essa pessoa, por que está querendo me vender esse celular? E aí eu começo a fazer questionamentos e começo a me perguntar, tá, mas por que ele? Será que ele não está querendo me passar a perna? Entendeu? Tem várias coisas que eu vou começar a me questionar e que se ele não souber ser um bom vendedor, ele não vai saber contornar essas situações. E quando Paulo está falando persuadir, ele está falando justamente em eu eliminar essas barreiras. Eu não estou mentindo, eu estou trazendo a verdade. Eu estou trazendo algo que vai mudar a vida dessa pessoa. Vamos dizer que eu realmente estou dizendo que este celular é o que tu precisa, Nascimento. Eu vou te vender esse celular porque é o que vai atender a tua necessidade. Mas mesmo assim, se você não confia em mim, você não vai comprar o celular que você precisa, que você quer. Você está conseguindo me entender? Então, por mais que eu queira te vender esse celular, você queira comprar, você não confia em mim, você não vai comprar. A não ser que você faça algo louco, né? Fora do normal. Mas o normal é que você não aceite aquilo que eu estou te oferecendo. E a mesma coisa é com a questão do Evangelho. A mesma coisa com a questão da gente levar Deus para as pessoas. As pessoas naturalmente têm aversão à palavra, aos crentes. E a gente tem que entender que as pessoas têm um contexto de vida, uma cultura totalmente diferente da nossa, uma personalidade diferente, e a gente precisa entender algumas questões bíblicas e também humanas para poder contornar e levar a palavra de Deus a essa pessoa. Trazendo essa introdução, eu vou pedir para a irmã Tainê colocar um louvor enquanto você compartilha essa programação, e logo mais estaremos continuando essa conversa sobre transculturação. Deus na frente, Deus na... João viu o trono, morada de Deus.
santa cidade, Jerusalém, sua luz brilhava como um cristal. Tanta beleza é sem igual. Ao redor do trono existe um rio, a árvore da vida. Sim, ele viu. Eu quero ir pra esse lugar. Jerusalém, Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro. Irei abraçar o meu mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio. Na cidade, cidade de luz. João viu os santos louvando ao Senhor. Digno é o Cordeiro de honra e louvor. Não viu mais noite nem escuridão, pois o próprio Mestre ilumina Sião. Perto está o dia em que subirei, e no lar de paz eu morarei. Eu quero ir pra este lugar. Jerusalém, Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro. Irei abraçar o meu mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio. Na cidade, cidade de luz. Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro. Irei abraçar o meu mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio. Cidade, cidade de luz, Jerusalém, morada de Deus, Jerusalém. Glória a Deus. Então, como estávamos falando aqui no início, todos nós viemos de estados, províncias, países diferentes. O irmão Nascimento do Amazonas, o irmão Lucas, até agora há pouco morava em Portugal, o irmão Zacarias na Argentina, no estado, na província de La Rioja, e eu
sou natural da província de Corrientes, também da Argentina. E aqui vamos abrir o tema, qual é a problemática que precisa ser resolvida com a questão da transculturação. O que é transculturação? É basicamente a gente agir em torno, ou agir para procurar mudar a nossa própria cultura, não mudar, né, mas se adaptar à cultura de um lugar para poder pregar a palavra, levar o evangelho e que as pessoas do lugar aceitem com mais facilidade. Então, da mesma forma que se eu quisesse vender esse telefone para o irmão Nascimento, como eu estava falando, ele precisa confiar em mim, ele precisa eliminar umas barreiras naturais do ser humano que pode impedir dele aceitar o que eu estou falando. Da mesma forma, a gente quando vai pregar o evangelho, vai levar o evangelho a um lugar diferente do nosso, a gente precisa se adaptar àquela cultura. Eu vou perguntar aqui e deixar os irmãos falar um pouco mais sobre a cultura onde eles foram inseridos e também enfim, como vamos falar um pouco sobre a igreja, como é que a igreja aborda este assunto e pratica através da transculturação. E isso é algo que a gente aprende, que os missionários procuram aprender para poder levar o evangelho em diversas partes do mundo. Irmão Zacarias, vamos lá, vamos começar agora com o irmão Zacarias aqui. Conte um pouco mais sobre como é lá em La Rioja. Eu sei que nossa igreja, a maior parte da nossa igreja que está ali para o lado sul e oeste na Argentina, as nossas igrejas se instalaram basicamente em muitos pontos onde havia comunidades que vieram da Bolívia, né? Então, estamos na Argentina, mas muitos pontos onde a nossa igreja está eram de comunidades que pais, avós vieram da Bolívia. Pode contar um pouco dessa experiência, como é que é lá em La Rioja? E também o senhor, né? O senhor não nasceu na Bolívia, nasceu na Argentina. É verdade. Bom, antes de a gente falar, eu estou aqui no Brasil, faz 1 ano e poucos meses que estou aqui no Brasil. E a gente não fala muito português ainda. E ainda não fala muito bem, então que Deus me ajude. Bom, como o irmão Facundo falou para mim, primeiramente que eu tenho uma aparência de como fala? De uma cultura muito Já de descendência descendência da Bolívia. Mas como eu estava falando com o irmão Facundo, que meus pais eles moravam lá na Bolívia, e quando eles tomaram a decisão de mudar de país, foi a questão quando eu nasci na Argentina, né, na Rioja. Aí a minha cultura eu não conhecia. Há várias pessoas que falaram comigo, elas me perguntaram como que é a tua cultura. Quando elas conversavam comigo, elas me perguntavam como que é a tua cultura da Bolívia. Eu falei para eles, eu não sei, porque eu não nasci lá. Eu nasci na Argentina. Mas como que tu tem a aparência de Bolívia? Eu tenho, mas não sou de lá. Eu nasci na Argentina. Isso é bem interessante, né? Porque o irmão Zacarias, os pais deles nasceram na Bolívia. Na Bolívia. Então eles tinham a cultura da Bolívia. E quando eles vieram para cá, e aí o irmão Zacarias nasceu, então ele está dizendo que ele não absorveu a cultura da Bolívia, ele absorveu a cultura da Argentina. Da Argentina. E é diferente? É muito diferente. É muito diferente, e eu presenciei claramente isso. E embora
as pessoas que já nasceram, filhos dos irmãos bolivianos, que já nasceram aqui na Argentina, eles respeitam muito a cultura dos pais, né, dos avós, são muito respeituosos. Isso aí eu vi muito claramente. E muitos amam a Bolívia sem ter conhecido lá, sem ter nascido lá. Exatamente. Outra coisa mais, Mapacunda, eu esqueci uma coisa de dizer, que meus pais, eles têm um linguagem de falar. Aquele se chama o quechua, pode ser? Quechua. Sabe falar quechua? Não, porque eu não nasci lá. Algumas pessoas me dizem, tu sabe? Mas se eu saberia, eu falar, mas não sei. É uma língua muito difícil. Difícil, né? Muito difícil. É realmente uma língua, não tem nenhuma raiz no espanhol, no português, nas línguas latinas, né, que a gente chama. Então, português, espanhol, italiano, francês, tem uma mesma raiz. Agora, quando tu ouve um irmão da Bolívia falando quechua, eu já ouvi eles falando, não entende nada. Nada. Eles podem falar na tua frente milhões de palavras ali, tu não entende uma. Não sei se tu consegue entender. Algumas coisas provavelmente tu aprendeu. Consegue entender? Eu aprendi poucas palavras, mas não sei muito. Se fosse para conversar com eles, não. Puxa o espanhol. Você pode lá, exatamente. Interessante. E isso, por exemplo, é um dos desafios dos missionários que vão para lá. Por quê? Tu tem dois... Se você vai para um estado, por exemplo, de La Rioja, um missionário brasileiro que vai para lá, tem dois níveis ali, duas características. Tem os irmãos que são filhos dos irmãos bolivianos, ou netos, e os irmãos que já vieram da Bolívia. E são culturas totalmente diferentes. Linguagem diferente, costumes diferentes. Aí só um pastor já tem dois públicos para atender. Totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Você vai e eles, por exemplo, eu me lembro, quando eventos da igreja, e a maior parte, quando eventos da igreja e algumas cidades, eles gostam de fazer comidas típicas às vezes, né? As comidas típicas, isso. Comidas típicas, não me lembro agora, não lembro os nomes das comidas. Aquele suco de maíz. Suco Aquele de falar maíz, isso. Tem mais um suco de beterraba. Até a palavra em espanhol eu esqueci. Não lembro. Eu não estou conseguindo lembrar. São várias comidas típicas que eles fazem, às vezes, muito nos eventos da igreja. Como a maioria vem da Bolívia, ou é neto, tem contato com essa cultura, eles gostam de fazer, nesses eventos da igreja, gostam de fazer essas comidas típicas. Então, imagina um pastor que não está preparado para se adaptar a isso. Pode gerar um desconforto para os irmãos que estão lá. Pode gerar uma barreira para quem chega lá. O senhor, olhando assim, acho que se um pastor não estivesse preparado para uma situação dessa, acho que as pessoas, principalmente vamos falar dos mais velhos, os avós que vêm lá da Bolívia, acho que teriam um desconforto, iriam ficar desagradados desse pastor. Assim. Provavelmente, eu acho que sim. Em algumas partes, né? Não em tudo. Mas aí não sei como que é. Não em tudo, mas pode-se gerar esse desconforto. E lá, irmão Nascimento, Samuel, pode falar aqui. O Amazonas, como eu tinha falado antes, agora falando certo, foi também colonizado pelas pessoas que haviam antes sido colonizadas pelos europeus, pelos portugueses, e então subiu a colonização até o Amazonas.
não pelos brasileiros, mas também por pessoas que estavam sendo colonizadas pelos portugueses. E o Amazonas é é um estado de forte influência indígena, inclusive presente até hoje, a culinária, na arte também, no Amazonas. E, pelo menos a cidade onde eu estava, Manaus, é quase que como uma ilha. É uma cidade, assim, em questão de locomoção de um lugar para o outro, é difícil, porque ou é de barco, dá para ir para uma cidade, só que já é longe, de carro, ou de avião. Isso gera um nível de fechamento muito alto, não apenas em Manaus, na capital, mas diria que em todo o estado do Amazonas. As pessoas são muito isoladas e diria que elas não são tão abertas a uma nova cultura, a uma nova ideia, a uma nova visão. E eu diria que essa é uma das dificuldades, não sei se é a maior dificuldade do missionário ali no estado do Amazonas, que é a retração, a aversão do povo amazonense a uma ideia diferente da qual eles estão habituados a ver, da qual eles vivem diariamente. E religiões, como é que são? Agora fazendo perguntas mesmo, ignoro a cultura do Amazonas, mas religiões, como tem boa parte da população é cristã, tem outras religiões? O Amazonas, em boa parte, eu diria que é um povo que se diz evangélico. Claro, nem todos vivem realmente o evangelho, mas eles se dizem evangélicos. Em questão, por exemplo, da questão da região nordeste do Brasil, que é bastante influência não me lembro agora, afrodescendente da África, no Amazonas é muita questão realmente do evangelho, da pregação da palavra. Claro, tem igrejas liberais, igrejas mudanas, apóstolas, mas é um povo que se diz evangélico. Então, graças a Deus, é um meio, é um canal para o qual Deus pode, através da igreja, utilizar para levar a palavra dele. Agora, a palavra da verdade, a sã doutrina, a palavra verdadeira, sem uma distorção, é uma possibilidade. Mas é aquela questão, é um povo muito fechado, diria que, para uma nova cultura. Porque eles veem, diria que, o missionário, não apenas como um homem. Claro, eles vão ver o missionário como de Deus, mas eles não vão deixar de ver que aquele missionário é de um outro lugar, é de uma outra cultura. E talvez de forma inconsciente, eles estão se fechando para o missionário que não está ali, não deve estar ali para levar a cultura dele, mas de levar a palavra de Deus, que é algo que é abordado na escola de missões, que é a questão da transculturação, e algo que está presente em um dos módulos, que fala, se você quer levar a palavra, a água da vida, para o hindu, leve no copo indiano. Ou seja, eu tenho que levar a palavra de Deus para aquele povo. O povo amazonense, assim como o povo também da Índia, eles querem a palavra de Deus, eles querem Deus. A gente vê isso na Índia, por exemplo, o número de deuses que eles têm. Então, eles sabem que lá dentro há uma necessidade de Deus, mas é que está eu apresentar o Deus verdadeiro. E a cultura é uma barreira que eu vou ter que vencer, tanto de eu romper com a minha bolha, a minha cultura, quanto eu tentar de alguma forma, através da cultura daquele povo, desde que não fira a palavra de Deus, levar a palavra, a água viva para eles. E isso é algo que no Amazonas é difícil, devido a ser um povo muito fechado, muito isolado. Eu diria que em comparação a Porto Alegre, muitas cidades, a região metropolitana de Porto Alegre é enorme. Então eu diria que essa é uma das dificuldades do missionário ali no Amazonas. Pá. E assim, cada estado, cada país, cada região terá as suas dificuldades. O missionário precisa... Missionário, não me refiro somente ao missionário, mas qualquer pessoa que queira ganhar almas. Qualquer pessoa que não tenha, de repente, o título de missionário, mas quer ganhar almas em algum lugar, a primeira coisa que eu preciso fazer é retirar essas barreiras. Por que isso é muito ensinado? Porque muitas vezes... a pessoa, muitos missionários, por que estudamos? Porque já existiu erro, né? Então, se estuda para poder corrigir o erro. Então, o que acontecia muitas vezes? Que a pessoa, por exemplo, eu sou argentino e na Argentina se tem o costume de dormir depois do almoço. Agora, imagina que um pastor brasileiro que não está acostumado a dormir depois do almoço, querer implantar na igreja
que depois do almoço vai ter culto. Perdoa a igreja? Não vai ter gente, né? Porque os argentinos não vão deixar de dormir depois do almoço. Como é que eu vou chamar, entendeu? Como é que eu vou ganhar esse povo que já está acostumado culturalmente que depois do almoço dorme? E isso é lei na Argentina, não é? Estou falando somente, alguns têm costume. Não, a lei permite isso. A lei permite que o trabalhador tenha esse período de descanso e depois de certo horário volta para o trabalho. É lei, se há ter leis que validam, que permite isso, porque é costume do país. Então imagina uma situação dessa. Aqui no Brasil não se tem tanto, pelo menos aqui em Porto Alegre, não vou falar do restante do Brasil, porque o Brasil é enorme, né? E cada cidade, cada estado vai ter uma peculiaridade. Mas aqui em Porto Alegre não se tem esse costume. É trabalho das 9 às 5, das 9 às 16, das 9 às 19, dependendo das empresas. Vai ter um intervalo para almoçar, vai ter um intervalo para descansar, mas não é um intervalo para dormir. Trabalho direto, de manhã até tarde. Geralmente é assim, né? É o normal. Agora, imagina esse pastor que está acostumado a isso, querer fazer culto, então, no meio das 2 horas da tarde na Argentina. Não vai dar, não vai funcionar. E aí, irmão Lucas, lá em Portugal, quais são os desafios? Bom, lá em Portugal, os cultos, primeiramente, eles são mais... Onde os portugueses vêm mais é o culto de manhã, né? Não é o culto à noite. Porque o português ele é muito disciplinado na questão de sono. Então, bateu 9 horas, 10 horas da noite, tu não encontra mais ninguém na rua. Na cidade tu olha, não tem mais ninguém andando na calçada, não tem mais ninguém caminhando na praça, poucas pessoas estão no shopping, porque eles têm um horário, dormir, é essa hora de dormir. Então, muitas vezes os cultos, né, normalmente, eles vão até um pouco mais tarde, eles vão, às vezes, bate um horário que para eles já não é agradável. Então, se eles forem uma vez, tu pode saber que na próxima, às vezes pode ser que ele não... Mas os cultos de manhã são muitos os portugueses que vão, porque exatamente o porquê disso, eu não sei. O porquê que o português ele vai de manhã. Mas eu sei que o porquê que ele não vai de noite é por causa desse horário de sono específico que eles têm. É um horário perto das 10 horas, tu já não, simplesmente não vê ninguém na rua. Então é uma coisa muito interessante. Está impregnado na sociedade. Está impregnado na sociedade. A questão do evangelismo, quando a gente vai evangelizar em Portugal, eu creio que seria bom, sabe, a Igreja do Brasil ter ver a realidade, né? Porque já fica, como é que fala? Quando tu faz uma ferida, já fica cicatrizado já. Porque tu chega para evangelizar, eles te olham na tua cara, às vezes nem te respondem, eles passam reto. Tu dá o panfleto, eles pegam o panfleto, olham e jogam no lixo na tua frente. Então é uma coisa... Eles são frio. Frio total, 100% gelo. Isso é algo característico também, porque aqui geralmente as pessoas pelo menos dão... aqui o brasileiro por si ele é caloroso. Então tu vai oferecer, diz a minha avó era crente, a minha tia era crente. E já começa ali uma conversa. Minha tia vai na igreja, às vezes eu vou na igreja, não sei o quê. Eu já ouvi uma palavra. Amém, recebi, não sei o quê. O brasileiro é mais caloroso. Agora tu vai fazer isso para um português, meu irmão? Ele vai falar, o que tu tá falando? O que é isso? Ele vai achar que é coisa de catolicismo, vai achar, o que tu tá falando para mim? É uma coisa que não está tão viva na mente dos brasileiros, dos portugueses, o que é o cristianismo realmente, o cristão evangélico, né? Agora, o catolicismo, ele está inteiramente impregnado também na sociedade portuguesa. A maioria dos portugueses que tu vai falar se eles têm alguma crença, se eles fazem parte de alguma religião, eles vão dizer, sou católico. Só que são católicos não praticantes, são católicos que, só por se dizerem católicos, né? Muitas vezes não participam de eventos, de algo que tá fazendo aquela igreja, né? Mas grande parte é do catolicismo romano, da nação de Portugal. E é uma grande missão, né, para o cristão evangélico, né?
Ministério da Restauração, tentar trocar esta visão, né, que está já na cabeça deles, e ainda por cima fazer entender o que é a Bíblia, fazer entender o que é a verdade, fazer entender quem é Jesus, né, e que ele é único. Então esse é um dos grandes desafios que tem. Que nem quando o pastor Adriano foi para Portugal, eu fui bem real para ele, porque era essa a realidade que a gente tinha, né? A gente sentou numa mesa e eu olhei para o pastor Adriano, se o senhor voltar e uma pessoa for batizada com o Espírito Santo, o senhor está na benção. E aí ele olhou para mim, sério? Falei, sim, pastor, porque é uma realidade da Europa, né? A gente não via até alguns anos ter um movimento assim que renovasse vidas de uma forma... Renovasse eu não vou dizer, mas o batismo do Espírito Santo especificamente a gente não via tão forte, né? Quando tinha um batismo com o Espírito Santo, meu Deus, a igreja pulsava, a igreja toda recebia. Aí o pastor Adriano foi lá, estava na viagem do pastor Humberto e os demais líderes. E foi uma glória de Deus, foi 30. Só no evento da juventude que eles fizeram foi 15, depois eu acho que mais 15. Então a gente vê, né? Pode ser uma mudança, vai ser em nome de Jesus uma mudança na Europa, né? A gente crê que o fogo de Deus vai cair sobre aquele lugar. Glória a Deus. Com certeza Deus pode fazer mudar tudo, né? Quebrar qualquer regra, qualquer expectativa. A gente não pode limitar Deus. Agora, o nosso papel como cristãos, como crentes, como pessoas que querem ser usadas por Deus, é a gente se preparar para chegar nesse lugar, nessa vida, nessa alma, né, que está apressando, está buscando, de alguma forma, a sua alma está clamando, tem sede pela palavra, tem sede de Deus. A gente precisa ter estratégias para levar esse evangelho. Glória a Deus. Isso aqui irmãos, é somente uma palhinha. Se for comparar com aquilo que é abordado na escola de missões, é algo pequeno, é somente uma introdução ao assunto, ao tema. Mas, assim como o irmão Nascimento estava falando, se usa muito esse exemplo lá na escola, né? Ao hindu, eu preciso ganhar da forma que ele vê a vida, da forma que os costumes dele, preciso ganhar ele do jeito dele, né? Do mesmo a questão do evangelismo. E é algo tão real, né? Como eu estava falando lá no início. Numa venda, é a mesma coisa. Eu não posso, se eu sou uma pessoa que falo pouco, imagina eu abordar uma pessoa e ficar falando, a pessoa que fala pouco simplesmente vai ficar com raiva de mim. Porque se é uma pessoa que fala muito e eu não falo nada, como é que eu vou convencer ela de alguma coisa, né? Então são coisas que é o natural do ser humano. E eu preciso me adaptar, entender como é que é o comportamento dessas pessoas, como é que é o costume dessas pessoas. Tem um livro que eu li na escola de missões, não sei se vocês chegaram a ler esse livro. Geralmente tem um livro específico que a escola vai incentivar a leitura. E depois vão fazer provas. A gente leu o Totem da Paz. Não sei se leram esse livro. Não? O Totem da Paz eu tenho ali, mas não cheguei a ler. Totem da Paz, não? Não. Ele conta a história de um missionário que também ele foi para uma cultura totalmente indígena, não se tinha muito contato com a civilização, cidades, enfim. Era um povo totalmente isolado, praticamente. E esse pastor, eram até caníbais, né? Comiam pessoas. Comiam pessoas. Então, eram bem... totalmente diferente daquilo que esse missionário era e os costumes dele. E a história é tão linda, e é muito extensa, né? Mas ele conseguiu mostrar, através da cultura deles, ele conseguiu entender a cultura deles,
as ideias que eles tinham. Por exemplo, era um povo que venerava a traição. Era um povo que, tipo, se o Nascimento me desse um rolo, me desse uma volta, assim, e me traísse de alguma forma, para eles você era um herói. Você, ele conseguiu trair, ele fez um negócio, uma estratégia tal e traiu o Facundo. Ou às vezes até de assassinato, acontecia muito, né? Então era um povo totalmente hostil e imagina esse pensamento, a traição é algo bom, legal, algo divertido. E até quando ele estava contando, por exemplo, a história de Jesus para os indígenas, e aí falaram de Judas, aplaudiram para o Judas. Ele contando, e Judas fez isso aqui, coisa boa, que legal, parabéns para o Judas. Então, ele teve que entender todo o contexto da história, da cultura, do pensamento, das ideias, daquilo que eles gostavam, daquilo que eles não gostavam, para levar a Cristo para eles. Então, um pacto que eles faziam, deixa eu lembrar um pouco da história, mas um pacto que eles faziam de oferecer os filhos deles para uma outra tribo, representava uma aliança. Era algo que era bonito, né? Era um costume, um rito deles, oferecer um filho para outra tribo, para se manter uma aliança. E aí ele pegou isso da cultura deles e trouxe a mensagem de Cristo, mostrando que Deus enviou o Filho para nós, para fazer com nós uma aliança. E aí ele conseguiu converter várias pessoas daquele povo para o cristianismo. Foi algo lindo, assim, tu chora depois lendo o livro, né? Eu estou resumindo aqui, mas é algo muito profundo. E da mesma forma, vamos ler aqui o livro de Coríntios que eu mencionei, eu misturei as palavras. Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Vou ler de novo. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Coisa tremenda, né? Agora imagina, eu fico pensando aqueles jovens lá que ficavam rebatendo, discutindo com aquela alma. Tudo que ele falava, eles rebatiam. Mas eu gosto de preto. Mas o branco é melhor. Mas eu trabalho com isso. Mas não, mas tô trabalhando no lugar errado. Mas meu sonho era isso. Quando me falou, eu me lembro dele falando, meu sonho era isso. E eu pensei, perfeito. Perfeito. Pô. Aqui é uma chance de mostrar a palavra de Deus, projetos de Deus para a vida dele. E eles, não, mas esse sonho é terrível, isso aí. Tu não sabe se isso é de Deus. Meu Deus, meu irmão. Meu Deus. Calma, Jesus amado, como é que vamos ganhar essa alma desse jeito? Então, irmãos, já estamos com as horas avançadas, mas esta é a mensagem. Aqui, pessoas com diversas culturas diferentes, mas todos nós, se você quer ganhar o irmão Nascimento, você vai ter que, pessoas como o irmão Nascimento lá no Amazonas, vai ter que entender, entender não somente a cultura, mas também entender o Nascimento, entender como é que ele pensa, como é que ele, qual é o jeito dele, para poder ganhar o Nascimento. Eu não posso impor quem é o Facundo para ele. Que tu tem que pensar igual eu. Até porque a palavra de Deus, o que eu vivo não é o mesmo que você vai ver. A minha personalidade não é o jeito que todo cristão deveria ser. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, muita gente acaba impondo essas coisas da vida deles
impondo os jeitos deles, os costumes deles para os demais, pensando que desta forma vai ganhar para Deus, e não é assim. Isso é, irmãos, a gente trouxe esse assunto e até a irmã Carolina nos enviou uma mensagem que o programa de amanhã elas também vão trazer o assunto de missões, e hoje trouxemos o assunto de transculturação, e sem combinar nada, a gente não combinou, foi algo de Deus, e também não sabia que segunda-feira ia iniciar a escola de missões. Mas isto aqui, irmãos, é para introduzir esse assunto e incentivar você, jovem, incentivar a igreja a participar da escola de missões, fazer esse curso. E principalmente, irmãos, que se abra um pouco mais esse entendimento de como eu vou ganhar uma alma, como eu vou ganhar um irmão. Às vezes, irmãos, tem coisas que eu fico pensando também. Tem gente, inclusive dentro da igreja, que está se perdendo, e às vezes eu querendo ajudar, não ajuda. Por causa deste problema. Por causa deste pensamento limitante, que me impede de eu ganhar esse irmão primeiro, antes de eu levá-lo para Cristo. Eu crio um laço com essa pessoa. Eu tiro as barreiras do meio para eu poder introduzir a palavra, para eu poder levar o evangelho para ele. Amém? Eu espero que essa conversa tenha aberto o pensamento de alguns irmãos, de alguns jovens que estão participando. Vamos estar finalizando agora. Amanhã, este assunto de evangelismo, de missões, vai continuar sendo tratado pelas irmãs que estão no programa também, no mesmo horário. Então vamos estar orando, que Deus venha abençoar você que está assistindo, as irmãs também que estarão no programa de amanhã, e incentivamos a participar da Escola de Missões, Heróis da Fé, e a ganharmos almas do jeito certo. Vou pedir para o irmão Nascimento, vamos fazer uma oração, vamos estar despedindo da programação. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor abra nossa mente, Senhor, para como levarmos o Evangelho da maneira correta, Senhor. Deus, enquanto o irmão Facundo estava falando, eu me lembrei de algo, Senhor Deus, estudando sobre isso, Deus, sobre a transculturação, Senhor Deus, sobre comunicação. E Deus, a comunicação tem 4 elementos essenciais, que é o emissor, Senhor Deus, o receptor, a mensagem e o código, Senhor. E Deus, o código é importante, é a maneira a qual levamos a mensagem. Deus, nós podemos querer levar uma grande mensagem, uma tremenda mensagem, mas se no meio do caminho, Senhor Deus, eu colocar algum empecilho, se eu utilizar o código errado, Senhor Deus, para levar a mensagem não vai chegar do jeito que eu quero. A pessoa não vai entender a mensagem do jeito que ela deve entender, Senhor. E muitas das vezes isso é culpa nossa, Senhor Deus, porque nós queremos levar a palavra do nosso jeito, Senhor Deus, do nosso jeito de falar, do nosso jeito de abordar as pessoas, falando de uma certa maneira, Senhor Deus. Quem sabe já até julgando a pessoa, Senhor Deus, ao invés de encontrarmos alguma coisa, Senhor Deus, alguma oportunidade de levar a Tua palavra para aquela pessoa, Senhor Deus, evangelizando, levando a pessoa ao pleno conhecimento da verdade, Senhor. E Deus, isso é algo que nós estávamos aprendendo neste culto de terça-feira, Deus, com o pastor Humberto. Nós não podemos chegar de qualquer jeito numa pessoa, abordando ela de qualquer jeito, Senhor. Senhor Deus, nos dá sabedoria, nos faça sábios, Senhor Deus, de entendermos o tempo e o modo, Senhor. Como nós devemos abordar as pessoas, Senhor Deus. De qual maneira vamos levar a palavra, Senhor Deus. Qual é o nosso copo indiano para levar aquela pessoa, Senhor Deus. O que nós temos, Senhor Deus, de oportunidade para levar a Tua palavra, Senhor Deus, para pessoas de diferentes culturas, diferentes países, continentes, Senhor. Nos dá uma estratégia, nos dá sabedoria, Senhor, para levarmos a Tua palavra, Senhor Deus, ao hindu, Senhor Deus, para pessoas budistas, para pessoas de outras culturas, para o europeu, para aquele que está na Oceania, na Ásia, na África, Senhor Deus, aqui na América. Ó Deus, no copo correto. Deus, a palavra será a mesma, a mensagem será a mesma, mas a maneira de eu comunicar a palavra, Senhor Deus, vai ser diferente para cada pessoa.
Ó Deus, que a tua palavra não seja distorcida, mas de forma integral e pura, ela seja levada de maneira correta, Deus, para cada uma das almas, Senhor. Em nome de Jesus. É a nossa oração, Senhor Deus. Então, faça a tua vontade, teu querer, e glorifica o teu nome, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém. Eu achei que ia falar alguma coisa. Glórias a Deus. Então agradecemos aí a participação dos nossos irmãos e vamos nos despedir com paz do Senhor. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceito.